Não tenho o que dizer sobre isso. Eu tenho esperança que vai mudar. Eu falo todo dia para Deus. Né, Senhor? Morreu com ela, começa uma nova vida, mais uma chance. Acho que ele tá meio que desistindo de mim já, mas não vai desistir, não. No oculto das cidades brasileiras, existe um Brasil que muitos preferem não ver. O universo à parte habitado pelos esquecidos, os invisíveis aos olhos da sociedade. Neste documentário, embarcaremos em uma jornada pelas ruas empoeiradas, vielas esquecidas e becos sombrios, onde a miséria, a pobreza se entrelaçam na vida dos povos em situação de rua. Revelaremos histórias desses brasileiros à margem, cujas vidas são marcadas pela luta, pela sobrevivência em meio ao abandono e à indiferença. Prepare-se para uma imersão profunda na realidade dos Brasis esquecidos. Paula, uma mulher preta de 35 anos, simpática e mãe de 4 filhas, é moradora de Canas, uma cidadezinha no interior de São Paulo. Uma sonhadora, com um desejo profundo de abraçar as filhas outra vez. Um exemplo vivo da dura realidade dos muitos brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Paula conta que foram as frustrações e dificuldades da vida que levaram-na a essa condição. Eu sou moradora daqui de Cachoeira mesmo. Minha família toda daqui. É que eu dei uma perdida, uma descabeçada. Então, eu sempre fui muito roeira. Fui muito de bagunça. Eu bebo desde a adolescência, né? Aí eu me casei, tudo. Perdi meu marido de 12 anos de casado. Ele morreu de Covid, que é o pai das minhas filhas. Há 4 anos. 3 anos, mais ou menos. E aí só que eu já tinha me separado dele, eu conhecia, eu já estava com outra pessoa quando ele faleceu. Minha filha mais velha tem 15 anos. Então, acabei perdendo também esse outro marido meu. Morreu, vai fazer 1 ano agora. Morreu de infarto fulminante. Não morava na rua. Eu gostava. Morei na rua um tempo agora, depois que eu conheci uma outra pessoa, só que ele estava em situação de rua. Aí eu resolvi sair da casa da minha mãe para ficar com ele. Perdi a guarda das minhas 3 filhas mais novas. Elas foram adotadas já, infelizmente. Por conta de muitas brigas com meu outro marido que morreu, ele batia muito em mim. Então eu acabei vindo morar na rua. Eu acabei dando uma descabeçada, perdendo um pouco, né, o juízo com tantas perdas, né? Coisas, menos de 1 ano, muita perda. Eu sou doente de saudade delas todos os dias. Choro todos os dias. Mas elas não deixo de pensar nelas na minha oração como minhas filhas. São minhas, é uma coisa. São minhas, não tem como, mesmo que sejam adotadas, ninguém tirar de mim. São parte de mim. Eu sofri para ter elas. Eu fui cortado mais de 7 camadas durante 4 vezes para ter elas. Eu amamentei, eu cuidei delas, entendeu? Nenhum contato. O juiz proibiu terminantemente. E como elas foram adotadas por outra família, elas não podem mesmo ter contato. Minha filha mais velha é um amor, graças a Deus. Ela não namora, ela não sai de casa. O negócio dela é ficar jogando Free Fire. Ela mora com a minha mãe. É meu tesouro, ela foi a que ficou pra mim. Ela vem aqui na praça, aqui pra comer salgado. Aí a mamãe compra sorvete, a mamãe sempre tem um dinheirinho, alguma coisa. Eu corro atrás das coisas da escola dela, eu vou assinar, eu que me responsabilizo. Não tem vergonha de mim. Quando as pessoas perguntam pra ela assim, mas a sua avó, a Virgínia, a sua mãe, ela pega e fala assim, não, minha mãe é essa aqui, ó. Vive lá na praça. Sou uma boa mãe, graças a Deus. Aí tô assim. Aí eu consegui uma casa. A gente foi morar em Canas, eu com meu atual esposo. Mas assim, a gente foi pra Cachoeira, acaba dando uma descabeçada. Ela bebe com preguiça de ir embora. Gasto dinheiro da passagem. E acaba dormindo por aqui mesmo. Eu tenho Bolsa Família.
Só que eu dou a metade para a minha filha mais velha, que ficou com a minha mãe, tá, de 15 anos. E é o que ajuda a manter, eu pago aluguel. E ele sempre faz um bico ou outro, ele é pedreiro. Meus maiores desafios é superar mesmo as minhas emoções, entendeu? Todo dia. Agora, em matéria de desafios de rua, se eu já não esquento, que a cabeça não tem. Na rua, a gente sempre tem alguém que faz uma doação de comida. A falta de banho é difícil. A gente sempre dá um jeito, uma pica qualquer por aí. Durante o dia, eu, por exemplo, passei o dia inteiro dormindo hoje por causa da febre. Tomando remédio, tomando injeção, tudo. Mas geralmente a gente fica sentado aqui na praça, ele vigia carro. E o dinheirinho que ele ganha é o que dá para manter a gente dá uma ajuda aqui no quiosque. O olhar das pessoas é tenso, meu. É uma crítica, é um olhar de crítica, né? Ah, Paulo, o que você está fazendo na rua? Entendeu? Passa, tem gente que já nem fala com a gente, já não cumprimenta mais, vira a cara, vira o rosto. Ah, minha mãe trabalha no restaurante ali. Às vezes ela vem aqui dar um pito em mim. Tenho um apoio da minha mãe, eu vou na casa dela sempre. Eu durmo lá 3, 4 dias, tudo. Tenho o apoio dela, só é muita gente na casa dela. Eu tenho minha irmã, meu cunhado, as crianças. Aí a minha filha mora lá também, tem o meu irmão Nicolas, tem meu padrasto. Então, acabou ficando um pouco apertado. Dignidade? Poxa vida. Eu sei o que é a dignidade, entendeu? É a gente ter caráter, ter respeito, saber ser humilde com as pessoas. Ah, sei lá, meu, acho que resume. Eu sempre pegava bico de saladeira, de ficar no balcão, de às vezes ajudar na fritura, tudo. Estudei, eu tenho segundo grau completo. Minha família sempre foi uma família muito boa, graças a Deus. É bastante conhecida aqui em Cachoeira. Me dava de tudo. Minha avó e meu avô me criaram, porque minha mãe foi trabalhar fora. Aí sempre estava presente. Aí foi uma infância boa. Eu tive tudo de bom. Os melhores materiais escolares. Meu avô era maquinista da rede, ganhava bem. Então sempre tudo. Tive uma coisa muito boa, graças a Deus. Sou católica, tenho primeira Eucaristia. O que você mais sente falta na sua infância? A falta dos meus avós, já faleceram. Se eles estivessem vivos ainda, você acha que você estaria nessa situação? Eu acho que eu não estaria nessa situação, não. Porque eles sempre me apoiaram muito. Tinha a casa do meu avô, a da minha avó, da minha família. Eu acho que eu não teria me perdido tanto depois que eu perdi eles. Eu passo pelo PRAD, aí eu passo pelo psiquiatra, tomo bastante remédio forte, Odol, Tilina, Depaquene, Diazepam. O que te dá força para seguir em frente? Deus e meu baixinho. É aquele anão de jardim andando ali. É velhinho, é feinho, não tem um dentinho, mas é meu, cuida de mim como a princesa. Eu tô doente, ele cuida de mim. Ele leva comida na cama, ele leva café para mim. Ele tava trabalhando a mais de 3 quilômetros de distância de mim. Aí não tinha mistura em casa. Ele saía todos os dias de serviço, meio-dia, e andava os 3 quilômetros para ir dividir a marmita dele comigo. Aí, ó, não é tudo isso, não. Mas me ama de verdade. Não é muito bonito, não, viu? A gente se pega na pancada. O que mais te encanta na Paula? O sorriso do Coringa dela. É tudo, eu falei o sorriso do Coringa, mas tudo. É porque vocês não viram ela montada, maquiada. É, hoje eu tô só o bagaço da laranja. Ela tá meio dodói ainda. E ela cantando de louvor. Ah, eu louvo. Eu posso estar bebendo, onde estiver. Eu tô sempre louvando. Eu canto. Nem no chuveiro. Eu canto sim, eu canto ela. Eu sou um poeta. Até a hora que é grudento, até demais. Deus me livre. Fala que eu sufoco ela. Ah, eu não posso ir ali no bar, eu olho pra trás e ele já tá atrás de mim. Não tenho o que dizer sobre isso. Eu tenho esperança que vai mudar. Eu falo todo dia pra Deus. Né, assim, ó. Amanhã eu começo uma nova vida, mais uma chance. Acho que ele tá meio que desistindo de mim já, mas não vai desistir, não. Eu sou uma boa filha, tenho um coração bom, graças a Deus. Mas eu acredito que as coisas vão melhorar assim, se Deus quiser. Eu vou arrumar um serviço, colocar coisas boas na vida.
O Brasil abriga mais de 281 mil pessoas em situação de rua, com 25% delas concentradas em São Paulo. Apesar de representarem uma minoria nesse contexto, as mulheres correspondem a 51% das vítimas de violência contra moradores de rua no país. Brasis esquecidos: a miséria e a pobreza dos povos em situação de rua. O trabalho realizado na Casa do Bom Samaritano tem como foco fornecer o cuidado e atenção necessários aos que se encontram em situação de fragilidade e desamparo. Na unidade localizada em Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo, indivíduos em situação de rua recebem atendimentos que promovem a restauração da pessoa humana nos âmbitos biológico, psicológico e espiritual. Tais ações trazem à tona a dignidade e o respeito que lhes é de direito, combatendo a vulnerabilidade social e mudando vidas para melhor. Estou com você no documentário Os Brasis Esquecidos, a miséria e pobreza dos povos de rua. Hoje eu estou aqui com a Eliane Pontes, coordenadora administrativa, que atualmente participa da gestão das obras sociais da Canção Nova, sendo uma delas a Casa do Bom Samaritano. Bem-vinda, Eliane. Obrigada. Bom, vamos começar aqui falando sobre o início desse projeto social, que é a Casa do Bom Samaritano. Eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente sobre como foi concebida essa obra social e qual é a sua missão principal. Então, Cachoeira Paulista, ela fica na rota dos 3 estados, Rio, São Paulo e Minas Gerais. Por isso, na verdade, tem esse fluxo grande de imigrantes aqui no território. 22 anos atrás, o Monsenhor, muito atento para essa realidade das pessoas que passavam pelo município, que passavam aqui na Canção Nova, ele teve, a inspiração de acolher essas pessoas. E nasce aí a Casa do Bom Samaritano, que tem como missão acolher as pessoas em situação de rua, mas também as famílias aqui do município que se encontram em situação de vulnerabilidade, situações mais delicadas, não apenas questões financeiras, mas lá atrás era o principal problema, digamos assim, eram as questões financeiras. Então aquelas famílias mais carentes no quesito financeiro também podiam procurar a Casa do Bom Samaritano e lá ter um atendimento, ser acolhida também. Então nasceu basicamente para isso, para ser esse espaço de acolhimento para a pessoa em situação de rua, para aquela pessoa que está em trânsito aqui no território e que tenha lá um local para ela ser atendida nas suas necessidades básicas, a questão da higiene, da alimentação, ter um local mesmo para ela poder descansar também. E ali ter outros tipos de atendimentos que a gente fala um pouquinho mais à frente. Quais são os recursos ou serviços de apoio que são disponibilizados pela unidade para auxiliar as pessoas atendidas a acessarem moradia adequada? Então, a casa ela oferece hoje diversos serviços e isso, ao longo da sua história, também vai se adaptando às necessidades. Então, a pessoa em situação de rua, quando ela chega, já vai ser direcionada para o atendimento das suas necessidades primárias, que é o banho, ela recebe o kit de higiene, ela recebe roupas, tudo aquilo que é necessário ali para esse primeiro cuidado com a pessoa. A gente destaca isso porque é sempre mesmo esse olhar para a pessoa, porque a partir dali, dela se regenerada na sua necessidade biológica, de banho, de autoestima ali, aí é possível dar sequência no atendimento. E quais são esses outros atendimentos? Então hoje a gente tem profissional do serviço social que faz essa abordagem de acolhimento para entender qual é a realidade dessa pessoa, de onde ela vem, qual a sua história, o que ela traz, e também o psicólogo que faz esse auxílio ali no resgate de projetos de vida, de reconciliação com a sua própria história, e a partir daí pode ter alguns segmentos no atendimento, porque se a pessoa desejar um contato com a família, para de repente regressar para essa família, então os profissionais intermediam também esse contato, ou se de repente a pessoa tem interesse de buscar alguma ajuda, um tratamento, principalmente hoje nas casas terapêuticas também, os profissionais que lá estão fazem esse contato, buscam essas parcerias para que a pessoa possa ter essa nova oportunidade, essa transformação na vida. E para as famílias munícipes também, acaba que eles encontram lá esses profissionais que estão lá para atender, colher, ouvir toda a história, toda a realidade que está sendo vivenciada e a partir dali encaminhar, sejam para os órgãos públicos, na questão da orientação dos direitos, ou também algum outro suporte que a casa possa oferecer, como a doação de uma cesta básica ou roupas que muitas vezes a gente também consegue doar lá na casa. Em relação às atividades integrativas, o que é oferecido pela casa nesse sentido para ter mesmo essa reinserção da
pessoa na sociedade? Então, o trabalho ele respeita muito a particularidade do público. São oferecidos grupos ao longo do dia, mas principalmente aquilo de entender qual é a necessidade daquela pessoa, porque precisa muito estar ali atento, porque às vezes um grupo não é o que a pessoa está precisando. Às vezes ela precisa de uma escuta individualizada, de algo mais pontual, mas são ofertados os grupos, tem esse espaço que facilita o acesso ao atendimento social, psicológico, a um direcionamento espiritual. Ali vai sendo construído a proposta de trabalho a partir da necessidade do usuário. A gente, lógico, tem um planejamento, mas é muito assim, voltado mesmo para esse olhar individualizado. Em relação aos desafios que são enfrentados ao lidar com essas pessoas, algumas em situação de pobreza extrema e de exclusão social na comunidade, quais são os principais desafios da casa em relação a isso? Eu acredito que o principal desafio é resgatar na pessoa o próprio valor, fazer com que ela tenha essa consciência de que, independente da sua história, independente dos caminhos que ela trilhou, né, ela é uma pessoa digna, ela tem valor e ela tem uma história que não importa as marcas que ela traz, mas ela tem direito a escrever um novo capítulo. Acho que esse é o maior desafio, porque são pessoas com histórias de vida muito feridas, com situações que muitas vezes não nos cabe ter uma resposta, porque são coisas muito pessoais, muito íntimas, e muitas vezes que nem sempre tem uma resposta, nem sempre tem uma solução imediata. É preciso provocar na pessoa essa consciência, né? E a partir dali ela tenha a possibilidade, entendendo que nem tudo se resolve da noite pro dia, que é um processo desafiador, porque muitas vezes ela vem dessa condição de pobreza, de ser muito discriminada, de ser excluída, e que tudo isso ela vai precisar de muita resiliência, muita força, muito apoio, muita ajuda para conseguir ressignificar tudo isso e dar novos passos na vida. É um desafio, mas também é onde mora toda a beleza do trabalho. Sobre a importância desse trabalho de acompanhamento psicológico e amparo espiritual oferecido pela casa, como você determina isso? Então, é olhar a pessoa na sua integralidade, né? Entendendo que ela possui ali todas as dimensões e ela precisa ser cuidada em todas as suas dimensões também. Todos os atendimentos, né? Todos os profissionais que estão lá, eles estão comprometidos com essa transformação integral da pessoa. Passa pelo seu psicológico, pelo seu espiritual, a socialização como um todo, né? É realmente estar ali comprometido e buscar atender, contribuir com essa transformação integral. Em relação à resiliência, você acredita que esse trabalho de amparo psicológico, espiritual e até mesmo biológico contribui? Eu falo que é você ir lapidando, porque são pessoas que muitas vezes foram feridas, foram excluídas, com uma autoestima muito baixa, e aí você trazer tudo isso realmente é desafiador, mas faz toda a diferença. Eu acredito que sim, possa contribuir, que na verdade assim, faz parte do ser humano também, essa força, principalmente lá quando a gente trabalha a questão da espiritualidade, de reforçar isso, que muitas vezes sozinho a gente não consegue, mas que a gente tem Deus para nos guiar, que Ele é a força que realmente pode transformar tudo. É unir tudo aquilo que é possível, né? Ciência e fé, para que a pessoa possa ter ali sua dignidade resgatada também. Quanto tempo você trabalha como coordenadora administrativa e até mesmo na área que não seja como coordenadora administrativa em si, mas presenciando, vivenciando essa realidade? Esse ano eu completo 20 anos trabalhando no Social da Canção Nova. Eu comecei trabalhando mais especificamente no Progen, que é com jovens, e depois na administração da área de assistência social eu já estou há uns 8 anos aproximadamente. Mas assim, eu acho que o legal é que mesmo quando eu entrei, que eu atuava diretamente no Progen, mas a gente sempre buscou trabalhar em rede, então a gente sempre esteve muito próximo, né, de todos os projetos mantidos hoje pela Fundação João Paulo II. Isso faz com que a gente pudesse sempre acompanhar o trabalho desenvolvido em cada uma das unidades, na verdade tomando gosto e amando mesmo esse trabalho. Eu digo, é um grande amor que eu sinto em poder fazer parte da história, tantas vidas, e obviamente não vou aqui dizer que somos nós, profissionais que trabalhamos, que transformamos, não, a transformação parte da pessoa, mas que cada um de nós que trabalhamos no social, que nos entregamos a essa missão, temos uma contribuição nessa transformação também. Você já acompanhou algum exemplo ou história de sucesso que exemplifica o trabalho de restauração que é feito na casa?
Sim, é muito legal assim a gente poder tocar nas pequenas conquistas, que na verdade pra gente são imensas essas conquistas, mas às vezes a pessoa em si fala assim, eu consegui retomar pro meu trabalho, eu voltei pra casa, né? E que parece ser um pequeno passo, mas na verdade a gente sabe, pra quem saiu, né, daquela realidade de rua ou daquela situação, né, de extrema vulnerabilidade, essas conquistas, no regresso pra casa, pra família, pro convívio familiar e social, a reinserção no mercado de trabalho. Então tudo isso a gente conseguiu ao longo dos anos da Casa Bom Samaritano tocar nesses testemunhos, nessas histórias, mas também daqueles que conseguiram a partir do atendimento e aí, né, desses profissionais que estão ali para promover mesmo esse resgate de conseguir se reconhecer, né, como filho de Deus, como uma pessoa que precisa se respeitar, que precisa buscar uma nova oportunidade, porque sabe que ali, no sangue que corre nas suas veias, também tem o sacrifício de Cristo, que Cristo morreu também por cada um deles. Quando a gente atende, a gente presencia alguém tendo essa consciência de que, independente de tudo que eu vivi, eu sou um filho amado de Deus, e quando lá ele começa a se derramar em lágrimas, aquilo ali não tem preço, porque assim, e aqui, graças a Deus, a gente acompanha tantos testemunhos desse encontro pessoal com Deus, e muitas vezes esse encontro acontece lá, num atendimento, numa acolhida, e isso faz toda a diferença. Falando especificamente da fundação, para o trabalho da Casa do Bom Samaritano hoje, ela conta com os recursos próprios. Todo o trabalho que é realizado na Casa do Bom Samaritano é custeado pela Fundação João Paulo II. Isso, claro, através dos sócios também. É a contribuição do sócio que promove todo esse atendimento. De forma geral, a gente conta também assim com o apoio de pessoas, de parceiros, né, que acreditam, que também se identificam e que muitas vezes atuam como voluntários e tudo mais. Num contexto da sociedade, hoje a política pública voltada para a pessoa em situação de rua, ela ainda é bem precária, porque a gente, tocando assim numa realidade bem concreta, é um público que não é de muito interesse das políticas públicas, dos governantes, porque muitas vezes ele não tem ali uma residência fixa, então é difícil também se estruturar uma política de atendimento, algo bem efetivo. Então assim, é precário hoje as políticas voltadas. E recentemente saiu uma matéria falando do crescimento que se projeta nos próximos anos por conta da pobreza, de toda a situação, e que precisa se fortalecer as políticas públicas. Mas ainda é bem precário. Por quê? Primeiro que atualmente ainda tem uma questão de que o atendimento, principalmente de casas terapêuticas, ela está em qual pasta, em qual ministério? Se é da saúde ou se é da assistência social. Todo esse suporte às vezes fica fragmentado. Isso faz com que não se tenha políticas efetivas, né? Em municípios pequenos, isso acaba sendo mais difícil ainda. Aqui em Cachoeira, por ser um município pequeno, a gente sabe que hoje as iniciativas, elas são em sua maioria iniciativa privada, né? Então a gente tem outras entidades que trabalham com o segmento, e aí é onde eu falo dessas parcerias que a gente estabelece, porque nós que atendemos o público sabemos da importância de fortalecer. Mas de forma geral, assim, a política pública, né, recursos públicos são bem difíceis para esse segmento. A seguir, Padre Jonas, fundador da comunidade Canção Nova, em palestra no dia 11/4/2004, falou profundamente sobre a importância da limpeza interior. O que Jesus disse, embora escapando dos judeus, é verdade. O primeiro lugar onde deve começar, concretizar-se e dilatar-se o reino de Deus é dentro de nós. É no seu coração. E aí eu preciso dizer, é justamente por isso que o inimigo quer fazer de você, do seu interior, da sua cabeça, do seu coração, das suas emoções, uma lata de lixo. E o pior é que as nossas emoções, elas acabam trabalhando essas coisas que foram para a lata de lixo. Você não é uma lata de lixo, você não deve ser uma lata de lixo. Mas infelizmente, eu estou dizendo, e é verdade, o mundo capricha para fazer de você uma lata de lixo. Todas as coisas ruins ele quer jogar dentro de você. E como eu dizia, muitas vezes joga pecado também, joga vícios também. E infelizmente as nossas emoções trabalham isto. Como o estômago trabalha aquilo que vai lá para dentro dele. E daí muitas vezes a gente ficar com o estômago embaralhado
quanta gente com o seu interior embaralhado. E por isso, justamente, as coisas do reino de Deus acabam não tendo lugar na sua vida, porque a sua cabeça vai a mil. Interessante, a nossa cabeça e as nossas emoções fazem uma amizade. Elas são justamente assim, como às vezes você faz com alguém, né? Faz um pacto, até põe a mão assim, desse jeito. Quer dizer, um vai ficar unidinho com o outro, não vai largar o outro. Infelizmente, a nossa cabeça e as nossas emoções são assim. Primeiro, a nossa cabeça compra muito facilmente tudo aquilo que está trabalhado pelas nossas emoções. E você sabe que a nossa emoção é terrível, né? Ela não tem controle. Nós não temos controle das nossas emoções. Por isso que eu não posso sujar o meu interior de coisas ruins. Porque as nossas emoções vão trabalhar isso. Vão trabalhar isso. Eu repito, gente, é como no estômago. Se você come coisas ruins, se você come coisas indigestas, é claro que o seu estômago vai penar. Pior ainda, se você come coisas estragadas. Pior ainda, se você come coisas envenenadas. O seu estômago vai envenenar você todinho, porque ele vai trabalhar isso. Tanto assim que quando a pessoa se envenena por qualquer motivo, de propósito ou sem querer, a primeira coisa que o médico faz, quando chega no pronto-socorro, às vezes nem precisa médico, os enfermeiros já vão fazendo uma lavagem estomacal completa. E muitas vezes são obrigados a fazer não somente lavagem estomacal, mas já também lavagem intestinal, para limpar a pessoa por dentro de todo o veneno que já foi trabalhado. Verdade é, não é? Quantos de nós precisando de uma lavagem estomacal, de uma lavagem intestinal, mas não do nosso estômago, do nosso intestino, mas do nosso interior. Brasis esquecidos, a miséria e a pobreza dos povos em situação de rua.